Boa noite. Agora 18 horas, aqui na nossa live da Pactum Cursos. Antes e depois dos grupos de comunicação não violenta. Estou aqui esperando a Juliana Martins, nossa convidada, que vem aqui bater um papo conosco sobre a sua vivência, experiência nos nossos grupos de prática em comunicação não violenta. Ela já entrou, solicitou. Só um minuto. Acho que tá bom assim, né? Vamos esperar um pouquinho. Opa, acho que apaguei. Olá. Aí, a Ju. Oi, Ju. Entrando. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Ju? Tudo bem, e você? Tudo bem. A Juliana Martins, então, aqui hoje, nossa convidada, o nosso bate-papo. Tá ótima a sua imagem, a minha acho que também, né? A Assim. conexão tá ótima. Tá me vendo, ouvindo bem, Então, sim, né? você também está conseguindo me ouvir? Tá ótimo, tá super bom. Vamos seguir aí, tudo legal. Então, como eu estava anunciando aqui a nossa live, né, Ju? Hoje aqui com esse tema, o antes e depois dos grupos de comunicação não violenta. Só situando um pouco para quem está chegando agora, quem não me conhece, eu sou Adriana Zanolini, mediadora de conflitos, facilitadora em comunicação não violenta e coordenadora do grupo de prática em comunicação não violenta aqui da Pactum Cursos. Eu e a Daniela somos as fundadoras. Há um tempo, a gente já queria promover uma lives a respeito desse tema, o antes e depois, que aliás veio dela, né, Ju? Esse tema, porque como aqui na Pactum Cursos a gente tem mais de um grupo, né, de prática e estudo, a gente também tem o de mediação transformativa. Esse tema, o antes e depois, veio ao encontro desse anseio de trazer um pouco, né, para quem está aqui conosco, nos acompanha, né, a potência de um grupo de estudo e prática, né, porque é tão importante, né, isso nas nossas vidas, o que ele nos ajuda. E nada melhor do que quem participa do grupo, né, para trazer isso. Isso mesmo. Então, quero passar para você se apresentar, e aí a gente oficialmente não, né? Daí a gente inicia, né? Que a ideia é eu fazer algumas perguntas para a Ju e ela vai trazendo, né? As respostas, mas aqui está aberto para as perguntas, para vocês também estarem interagindo conosco. Vamos lá, Ju, se apresentar um pouquinho. Tá certo. Boa tarde a quem nos assiste. Muito obrigada pelo convite, Adriana. É um prazer estar aqui, muito embora tenha pouca prática no gênero, mas eu agradeço sim o convite. E sou mediadora também, judicial, e por isso a gente lida tanto com conflitos, né? E, além disso, sou casada, tenho um filho, o Vitor, de 11 anos, e a vida já é um grande desafio, né? Conversar com outras pessoas já é um grande desafio para qualquer pessoa, né? Em conflito, isso fica mais acentuado, justamente o momento que elas estão mais nervosas, mais predispostas a ter uma atitude raivosa, uma explosão. E como eu estudei para me formar mediadora, eu acabei tendo contato com essa nova forma de comunicação não violenta. E aí, e justamente por conta desse contato que eu tive durante o curso, que eu busquei me aprimorar um pouco mais, conhecer um pouco mais a fundo, né? E acabei recebendo a indicação na escola mesmo onde eu cursava mediação, da Pactum. Foi aí que me indicaram, a Adriana em particular, né, ela e a Daniela, mas a Adriana que é a facilitadora de comunicação não violenta, e nós fizemos alguns encontros durante um período, e além de me aprofundar mais, eu acabei me interessando ainda mais pelo assunto, e percebi que precisava, além do estudo teórico, das nossas conversas, das práticas que ela propunha, ela traz atividades
para que a gente possa praticar situações, imaginar situações, né, práticas para lidar com a questão do diálogo e da comunicação não violenta. Eu senti a falta de continuar essa prática depois que a gente encerrou o curso, porque é difícil, uma vez que nós fomos criados, ou pelo menos eu, de uma forma tradicional, em que sentimentos, necessidades não são coisas que a gente fala habitualmente. Bacana, Ju. A Ju já então se situou um pouco aqui para a gente, né, o que seria o início dessa conversa que eu queria que ela trouxesse mesmo, né, onde tudo começou, né, por que ela Isso. veio parar no nosso grupo. E, ô, Ju, só vou pedir aqui, abrir um parênteses para quem está chegando, às vezes contextualizar um pouco, para quem, assim, nunca ouviu falar em CNV, Comunicação Não Violenta, a gente usa essa sigla, né, ou já ouviu, tem alguma noção muito breve. Eu vou pedir licença só para trazer uma breve explicação, né, situar as pessoas, porque se a gente vai falar do grupo de prática, é importante a gente entender um pouquinho, né? Já, com certeza, informando, esclarecendo que para estar num grupo de prática em CNV, não é necessário ter feito curso. Ah, eu nem sei o que é isso, posso ir lá para o grupo? Aliás, é muito bem-vindo, porque você vai aprender praticando, né? E quem já fez curso vai continuar praticando e tendo a possibilidade de continuar esse caminho, né? Como você, né, que foi em busca disso. Então, de uma forma breve, né, o que é a CNV? A CNV é uma nova linguagem, é a linguagem da conexão, é uma forma de se comunicar, no falar, escutar e pensar, então ela envolve o falar, o expressar-se, o escutar também e o pensar, que tem como base, como principal propósito, a conexão. Então, o que a CNV mais nos ajuda, né, essa linguagem, é a gente conseguir compreender melhor o outro e ser melhor compreendido. E como você falou, né, conversar nem sempre é fácil, né, o diálogo. Imagina, então, em situações de conflito. Por isso mesmo, né, então a CNV nos convida, ela oferece recursos, ferramentas que nos ajudam a sair daquele padrão como você também já trouxe, né, fui educada, né, numa linguagem, aqui traduzindo o que você falou, quando você fala, eu tive uma educação, eu entendo, assim, esse convite para a gente sair dessa forma tradicional, que é da linguagem dos julgamentos, das críticas, da interpretação, dos rótulos, para essa outra linguagem, que nos convida a tirar isso da frente, né, que é o que nos afasta do outro, para a gente usar outros elementos que a CNV coloca como tão essenciais na comunicação. Quanto mais eles estiverem presentes, melhor essa compreensão, né? E quais são esses 4 elementos que, na verdade, a gente até fala passos, né? Mas não que seja algo técnico, robotizado, mas que dá mais chance da conversa dar certo, né? Que é a gente trocar os julgamentos pela observação do que a gente está vendo e ouvindo, a gente conseguir identificar e expressar os nossos sentimentos diante daquela situação, reconhecer nossas necessidades, porque esses sentimentos estão associados, eles nos levam às necessidades não atendidas e atendidas, e ao final fazer pedidos claros de forma que o outro entenda e possa atender. Então, esses são os elementos que permeiam essa forma de se expressar. Quanto mais presente, melhor. Então, assim, o que a gente troca de verdade nessa comunicação, ela nos ajuda, é a gente se expressar a partir de nós, do que a gente está percebendo da situação, sentindo, o que a gente precisa e, ao final, o que a gente vai pedir. Essa clareza, essa consciência. Tá? Então, a partir disso, né, hoje eu quero perguntar, mas você já trouxe um pouco, como você iniciou no grupo, né? Então, resumindo, você fez o curso, né, os encontros, e aí você estava buscando a continuidade disso, né? É isso. E aí você queria, eu lembro até uma fala sua, né, ela fez os encontros comigo, né, a Ju, e eu lembro que quando terminou, a gente teve um reencontro, passou um tempo, e ela falou assim, nossa,
nossa, eu tô sentindo muita dificuldade, né? Eu tô com medo de deixar isso de lado de novo, eu não quero, né? Aí eu falei, não, Isso. calma, o que tá em você já tá, não vai sair. Mas eu entendo o que você está falando, né? Precisa praticar. E aí, se quiser continuar, eu lembro disso. Foi isso mesmo, porque a gente lê um livro, aliás, vários, ouve bastante as informações que você vinha trazendo para mim durante o curso, mas, e algumas, tudo bem, elas realmente ficam, né, com a gente, mas é bem difícil na hora que a situação acontece, na hora prática, né? E que, por exemplo, a gente tem a tendência a julgar um comportamento ou a ficar infeliz com a resposta que ouviu do outro, e é difícil reconhecer, por exemplo, qual a minha necessidade que está por trás daquilo, e aí sim saber como reagir de uma maneira mais tranquila. Isso só ouvindo reiteradamente outras pessoas, acompanhando através do grupo, que é riquíssimo, porque são pessoas de áreas diferentes, né, de histórias de vida diferentes, que trazem depoimentos muito importantes, enriquecedores e possibilitam com que a gente reflita sobre situações cotidianas, mas também sobre estudos, sobre, enfim, uma infinidade de assuntos que enriquecem esse nosso repertório de comunicação não violenta, para conseguir Uhum. manter a prática ativa. Dá uma impressão que com o tempo isso vai se esvaindo, vai ficando um pouco mais distante. E o hábito que a Sim. gente já carrega de anos de outro comportamento é Uhum. muito forte, né? Daí a necessidade de continuar praticando. Uhum. Tá, peraí, guarda essa palavra que eu gostei bastante, prática ativa. Mas antes disso, eu quero aqui dar boas-vindas do pessoal que está entrando. Adri, que legal tá aqui. A, eu estou vendo aqui, nossa, deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo aqui. Paola, a Cássia, a Eliane, puxa, que legal. Não, quem que está aqui? E aí tem uma pergunta aqui, entrei agora, da Gisele. Explique novamente o assunto, o foco, por favor. Legal, obrigado por você perguntar, Gisele. Bom, vamos lá. Primeiro, aqui, o nosso tema hoje é um bate-papo sobre o antes e o depois no grupo de prática em comunicação não violenta, né? Então, aqui na Pacto Cursos, a gente tem um grupo de prática em CLV, que é a sigla, né? Que caminha aí há mais de um ano, grupo, bom, que a gente vem firme caminhando, muito, muito potente mesmo, muito conectado, né? O pessoal que está lá, a Ju já percebeu, né? Sim. Entra e sai junto, mas a gente está lá, a conexão é muito grande, né? É muito bacana. Bom, ela vai trazer essas percepções. Mas, enfim, a gente queria falar um pouquinho, né, da importância, potência desses grupos, e aí a Ju, que participa, né, do grupo, ela veio conversar um pouquinho aqui com a gente. Ela entrou não faz muito tempo, e ela já fez o curso, e ela entrou não faz muito tempo e está aqui trazendo hoje um pouquinho da sua experiência. É isso que você queria saber, Gisele, ou você queria também saber sobre a CNV, porque eu dei uma explicação no início, tá? Uhum. Bom, Ju, continuando, né, achei muito bacana quando você traz, né, a prática ativa, né? Uhum. E aí, já que a gente está falando em CNV, e como eu disse no início, né, os elementos dela que nos acompanham na comunicação, né, que é a observação, sentimentos, necessidades e pedidos, traz um pouquinho para a gente essa sua percepção, né, como você já trouxe até aqui, mas a partir da CNV, e o que, que é isso? Que eu acho muito legal. Quando a gente vai falar sobre algo, né, que nos incomoda, a gente usa esses elementos, mas também quando algo nos agrada, quando a gente está feliz, né, quando algo nos preenche nossas necessidades, é muito legal a gente também se expressar dessa forma, fica mais claro para as pessoas. Então, nesse sentido, eu te convido a você trazer, né, como você se sente no grupo e que necessidades mesmo suas são preenchidas. Eu acho Legal, que em primeiro momento, assim, de primeira, a palavra que mais representa o que eu sinto é acolhimento. legal. Eu participando do grupo, eu me sinto muito acolhida, eu não me sinto nem um pouco julgada com as ideias que eu trago, com os depoimentos, enfim, que eu faço.
e eu percebo que isso é para todos, claro, né? Eu estou falando de mim, mas eu percebo que o grupo todo age dessa forma. É um momento de reflexão e debate, mas não um debate tradicional, em que fica todo mundo querendo convencer um ao outro de maneira muito argumentativa, forte, intensa. É no sentido de propor um pensamento. E isso? O que você acha? Eu pensei assim, é uma forma leve e gostosa de ouvir outras pessoas que podem ou não pensar igual a gente, igual a mim. E isso e fora o acolhimento de quando você pode, por exemplo, né, de repente, tendo uma prática, como aconteceu recentemente, acho que esse exemplo facilita para quem está ouvindo, para a gente trabalhar com o não. Como é difícil ouvir o não. Recentemente, nós fizemos uma prática que trouxe isso para o grupo. E aí se abre para uma série de possibilidades, né? Cada um vai trazendo como se sente, que tipo de necessidade, sentimento tem. E cada um reage de uma forma diante do não. Então, por isso é muito rico. À medida que você vai escutando as vivências das outras pessoas, você também se identifica um pouco, né? Isso é muito bacana porque vem muito da escuta. E que legal, né? Como você, quando você fala, olha, para mim a primeira palavra que vem é acolhimento, né? Essa sua necessidade que você se sente acolhida, né? E aí, né? Até nomeando, né? Necessidades, né? Fazendo, checando aqui com você o quanto isso te preenche, né? As necessidades de pertencimento, de inclusão, de escuta, de diálogo. Sem dúvida. E não há dúvida, né? A primeira coisa que a gente treina lá no grupo é a escuta. Então, quando você diz, puxa, quando eu ouço outro que pensa diferente, né? Esse escutar tem muito a ver com a escuta. Quando a gente realmente se dispõe a escutar, ainda que seja o outro que pensa diferente, é incrível como na história do outro a gente também encontra um pouco da gente, né? E isso que é muito rico. E quando você encontra, né? É um encontro que possibilita, você se conecta e fala, puxa, ainda que assim, nossa, que bom que com ele também acontece isso, né? Ai, que bom que com ela também escorrega nessa situação, né? Então, não sou só eu, né? E ao mesmo tempo, você vai escutando como que cada um vai agindo nessas situações a partir da CNV. É um pouco isso. É exatamente isso. É uma coisa que a gente fala muito, né, Adriana, na escuta, é a escuta empática, né, que é um diferencial também fantástico da CNV, das práticas que a gente faz lá no grupo, porque é uma escuta diferente de simplesmente uma pessoa estar ali de ouvidos abertos te ouvindo. É um ouvir com atenção, com cuidado, sem julgamento. Você primeiro ouve realmente o que a outra pessoa está trazendo, para depois demonstrar para ela que ouviu, na verdade, não falar de você mesmo, né? E foi tudo isso. E essas são algumas das coisas que eu já aprendi com dificuldade para praticar. Por isso o grupo, porque realmente é difícil, é um desafio, né? Nós não ambicionamos a perfeição, mas o aprimoramento, né? O melhoramento, isso sim, constante. Então, essa escuta no grupo faz muita diferença. É muito acolhedor isso. Por É isso, muito bom, né? Eu percebo muito isso, né, das pessoas, dos participantes, como eles saem muitas vezes aliviados, né? Porque a gente tem momentos, assim, até para entender, né? Ah, mas como que funciona o grupo, né? A gente geralmente segue temas do livro, né? Mas não para estudar aquele tema, aquelas páginas, propostas para leitura, apenas como uma base. E a gente parte daquilo, e é trazido muito dinâmicas e práticas, né? E é a partir disso que vamos praticando a CNV. Mas como a Ju falou, o que é bacana é assim, a gente vai treinando a escuta muito, né? Mas às vezes, em determinado momento, a pessoa pode trazer algo que está mais vivo nela, numa situação que ocorreu mais recente, e que ela precisa da escuta. E isso é aberto no grupo, né, Ju? Então, isso que é bacana, né? Assim, tem essa dinâmica, essa flexibilidade, esse movimento, e às vezes é esse lugar que a gente precisa, né? Por isso que eu acho que talvez você se sinta tão acolhida, porque quando isso acontece, primeiro que quem vai escutar tem a riqueza de escutar,
e da gente poder ir lá praticar, checando os sentimentos, necessidades da pessoa. E a pessoa que é escutada, né? Nossa, não há o que falar, né? Quando ela se sente menos Exatamente. escutada, mas essa escuta que a Ju fala, né, que é a escuta empática, que é diferente, né, eu sei que a gente tem pessoas que sabem ouvir melhor, a gente tem amigos, pessoas da família, só que ouvir é diferente de escutar, né? Ouvir, muitas vezes a gente acaba não tendo aqueles elementos tão necessários, né? Isso é um assunto que a gente pode até falar um pouco mais, mas Sim. esse escutar mesmo, que é o que a CNV nos ensina, é o que faz a diferença, né, Ju? Esse faz a diferença. E uma outra característica importante que eu considero no grupo é que, ao mesmo tempo em que eu sou acolhida por outras pessoas, isso provoca em mim também autoconhecimento. Há um aprimoramento, né, individual. Essas trocas todas. Quando você começa a se ouvir, a pensar a respeito do que você vai dizer, como você reage diante de determinadas situações, como foi o caso do não, por exemplo, a gente acaba se conhecendo melhor. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Se conhecendo melhor, a gente consegue, na medida do possível, também se relacionar melhor com outras pessoas, ter esse ouvido mais atento para o outro, para as necessidades do outro. É bem difícil, porque na hora que a gente reivindica algo, pede algo, a gente está pensando só em si mesmo, né? E esquece que o outro talvez até esteja te negando porque está atendendo outra necessidade que é a dele, né? Sim, essa prática do não foi bem potente, né? Foi muito Foi bacana. sim. Como a gente ouve o não, né? Você trouxe, achei muito bacana essa questão, né, da autoconsciência, da autorreflexão, como também te possibilita. E sim, porque o momento do grupo é um momento até que eu gosto de dizer assim, é o de pausa, né? Para a gente estar no grupo, a gente precisa ter, a gente até faz um check-in, né, para a gente se tranquilizar, estar, né? E esse estar, porque no nosso dia a dia a gente está no automático, né? E enquanto no automático, a gente só vai reagindo. Então, o grupo é uma forma da gente treinar, sim, né, esse pouso, né? Sabe assim, o avião às vezes precisa pousar para se abastecer, né? Então, é Isso. bem isso. Você pousa e aí você se centra. E esse centramento é que ajuda, daí a gente ir fazendo essa prática, estudo de sentimentos e necessidades, que não é tão simples assim, né? A gente estar consciente de como a gente está, por exemplo, agora nesse momento, né? Se eu perguntar para vocês que estão aqui assistindo a live, como vocês estão, né? Como vocês estão se sentindo? Parar, dificilmente a gente tem essa consciência. A gente precisa parar, pensar, tomar consciência de, né? E dizer. Então, por exemplo, Ju, como você está se sentindo agora? Eu tenho que pensar e para poder dizer como você disse. E aí eu, tendo algum tempinho, eu penso, eu estou me sentindo um pouco ansiosa pela participação, na expectativa se vai dar tudo certo, contente por estar participando e, e por aí vai. Isso. E aí, quando eu te perguntei, né? Fale do grupo a partir das suas necessidades, né? Mais autoconexão ainda, né? A gente reconhecer essas necessidades, a gente precisa fazer esse caminho interno. E o que é legal é que quando a gente faz esse caminho interno e a CNV nos propõe, não é parar na gente, né? Não é ficar na gente, não é esse autocentramento, é autoconexão para a gente estar presente para o outro. Aí esse movimento é que nos permite lá no grupo, porque à medida que você vai se conectando com você, você consegue se abrir para se conectar com o outro, que todos que estão lá vão compartilhando, né, suas situações, seus sentimentos, suas necessidades. Então, também muito bacana, né, você ter lembrado isso, né, também dessa parte do que nos permite o grupo, né, a autoconsciência, a autoconexão, a autoempatia, né. E aí, para a gente caminhar, Ju, queria então perguntar, saber, trazer, compartilhar aqui com a gente, né? Você falou como é estar no grupo, né, toda a sua experiência, que você vivencia. Agora eu quero saber quando você sai. Como tem reverberado na sua vida, né? Ou seja, que é esse o grande objetivo, né? É que Sim. essa prática no grupo vá para a nossa vida. Né? E assim,
e nos facilite para viver a CNV, integrar na nossa vida, trazer para o nosso dia a dia, né? Que é o principal desafio e dificuldade mesmo. É, já houve situação, pensando na prática, né, no dia a dia, em que eu ouvi uma pessoa falando por um determinado tempo das questões dela, dos problemas pessoais que ela estava atravessando, e normalmente eu, pela minha característica, ouviria já pensando em que soluções eu traria para ela, o que ela deveria fazer, o que ela poderia fazer, até no intuito de ajudar. Mas nesse dia em particular, talvez por essa tomada de consciência, né, por participar do grupo, e estar sempre ouvindo falar sobre comunicação não violenta, sobre as práticas, sobre as necessidades, escuta, enfim, esse contato permanente com o assunto, né, fez com que eu conseguisse apenas ouvir. Nesse dia eu me lembro bem qual foi, até comentei com a Adriana uma vez isso, porque para mim foi diferente. Ao invés de ficar tentando já dizer, olha, eu fosse você, faria isso, aquilo, até com boa intenção. Mas eu percebi que não era isso que ela precisava. Ela só queria mesmo ser ouvida, porque ela estava muito cansada, Sim. estressada, então o que ela precisava era só ouvir. Então, quando na prática eu consigo ter um momento de consciência e fazer o que eu gostaria realmente, ou o que eu aprendi, o que eu tenho visto, Uhum. estudado, participado, é muito recompensador. É uma sensação muito gostosa. Ai, que legal, chegou até aqui, esse gostosa, né? Você falou de uma forma realmente tão, né, tão confortante, né? Como te conforta isso? E assim, para mim, né, que eu escutei aqui de você, né? Assim, você aprendeu o curso, o que é essa verdadeira escuta, né? Aquilo Uhum. que não é a escuta. E aí você foi lá, tentou fazer, e, claro, tinha as dificuldades, não é tão simples assim, e Não. aí participando, né, e aí, né, quer dizer, ia participando do grupo, você praticando, quando você foi, teve uma oportunidade de viver isso na sua vida, saiu, ou seja, caiu como caísse a ficha, né, e aí foi, de uma forma natural. Uhum. Então, assim, o que eu percebo é como, nessa prática do grupo, você vai realmente introduzindo aquilo, incorporando, Isso. e quando você vai para a sua vida, as situações em que você se coloca começa a ser natural, né? E aí você começa a encontrar que aquilo mais importante, o seu jeito de ser CNV na sua vida. Uhum. Isso É mesmo. isso. É, Que é legal, né? E exatamente olha, assim. isso é o mais rico, porque as pessoas, né, fazem curso, aprendem, falam, no começo fica um pouco mecânico, nossa, mas eu não estou conseguindo, e aí não deu certo, e fica com aquela ansiedade, expectativa, né? Mas Uhum. como, né? Esse como, cada um vai ter o seu jeito, vai descobrir isso. O mais importante é não perder o grande propósito, que é o que te levou. É isso que eu quero trazer. Eu achei fantástico você trazer esse exemplo, porque é o que te movimentou. E guardem isso. O mais importante, para além dos elementos da CNV, de estar presente, tudo que a gente aprende, é a sua intenção verdadeira e genuína naquele momento de se conectar com a pessoa. Né? Você conseguiu se conectar através dessa escuta. Então, essa intenção realmente que te moveu. E é isso que fez você usar a CNV daquela forma mais natural possível, né? Isso mesmo. Nem ficar daqui, olha, peraí, agora eu vou usar a minha observação. Agora eu vou falar dos sentimentos, vou fazer chutes empáticos, vou não sei o quê, né? Não, né? E aí você É, só usou algo que é maravilhoso, né? Que a gente também aprende na CNV, o silêncio da escuta, né? é bem difícil, né? Por conta de tudo que a gente já conversou hoje. E também, né, como você acabou de dizer, a gente não anda com um manual embaixo do braço, o livro, enfim, para poder consultar naquele momento e ver o que deve ser feito. Não tem receita prática pronta do que a gente vai adequando a cada situação que vai vivendo. Por isso que tem que realmente estar em nós, né? Porque a gente não anda Isso, com isso a todo tempo no consciente, parando para analisar. Vai acontecendo naturalmente à medida que a gente pratica e estuda e legal. participa. Por isso o grupo, né? Foi de encontro ao que eu gostaria,
porque eu vejo o resultado prático e de maneira, inclusive, muito prazerosa, porque é um grupo muito coeso e, como eu disse, acolhedor. Então, eu saio do grupo sempre me sentindo muito bem. Às vezes reflexiva também, né? Repensando algumas coisas, algumas atitudes. Uhum. Mas o mais importante é sempre me aproximando um pouco mais da prática. E que eu uso não É. só nos meus relacionamentos Uhum. pessoais, mas no meu caso em particular, inclusive no trabalho, que eu tenho que fazer Muito diariamente um intenso trabalho de escuta. legal. Então, assim, eu, o que eu percebi, né, escuta aqui, é o quanto o grupo é como assim, ele te fortalecesse, né? Ele é um apoio, é um acolhimento, mas você sai mais fortalecida. E é esse mesmo o objetivo do grupo, né? A gente se fortalece, né? E não desanima, né? Porque, nossa, Isso. a gente, claro, mais tropeça do que vai. É, Mas é no tropeçar que a gente continua. Eu gosto até de sempre falar para a Ju, olha, Ju, a gente está no caminho e não tem volta, tá? O caminho da CNV, quando se inicia, a gente é maravilhoso. Mas às vezes a gente está mais enviado no caminho das pedras e a gente nem percebe. Daqui a pouco você fala, opa, eu estou aqui no caminho das pedras, deixa eu voltar. Eu acho que também o grupo ajuda um pouco isso, né, Ju? ajuda sim. Ajuda a permanecer, ajuda a lidar com esses altos e baixos. Somos todos bastante humanos, né? Então, por vezes a gente incorre em atitudes passadas, repete comportamentos, mas é justamente por refletirmos, por pararmos para pensar, por ter outras pessoas nos acompanhando, nos ajudando, é que a gente consegue permanecer, pelo menos no caminho, né? Isso. A Gisele traz aqui, né? Quantos relacionamentos seriam salvos com a prática da CNV? É isso mesmo, né? A CNV, qual é o grande fruto dela, né? O que ela realmente nos ajuda? A gente melhorando a nossa comunicação, inevitavelmente a gente melhora a qualidade das nossas relações, né? Então, assim, eu acredito, nós, né, como mediadores, que a gente trabalha com o diálogo, né, com a Isso. comunicação, a gente sabe que a maioria dos conflitos, isso em todas as relações, vem de falhas da comunicação, né? Então, quanto melhor a gente se comunicar, e comunicação, escuta, são habilidades que a gente precisa, sim, aprender, desenvolver. E quando a gente consegue, não há dúvidas, isso traz mais leveza, harmonia, traz mais bem-estar e respeito para os relacionamentos, né? E isso em todas as áreas, em todas as relações. E aí, como você falou, que legal, né? Não é só nos seus relacionamentos pessoais, familiares, dentro de casa, no seu próprio trabalho, né? Até lembrando, se você quiser trazer um pouquinho, que você, quando procurou a gente aqui, na verdade, você queria aprender a CNV para poder usar mais como mediadora, né? Porque Isso. uma das ferramentas do mediador é a comunicação não violenta. Você queria aprimorar isso para usar as ferramentas da CNV. Uhum. E eu acho, né, quero que você me confirme que você não imaginou o quanto isso ia abrir, né, esse leque. Na verdade, Não. foi mais no final que a gente começou a aprender mesmo Exatamente. assim. A repercussão na vida pessoal é muito grande. Dá para falar em antes e depois, sim. Faz toda a É isso. diferença. A gente passa a ver as pessoas, as questões todas, enfim, de maneira diferente. A gente vai mudando, né? Eu fui ah, eu fui mudando com o estudo, com a prática, com tudo que a gente tem feito nesses meses, né? Desde a mentoria, do curso, do grupo, justamente porque eu fiz essa abertura para a CNV. Faz toda a diferença. A vida profissional é como você disse, eu comecei, esse foi o primeiro motivo, né, por assim dizer, Uhum. mas foi muito mais além, muito mais além. A vida profissional, eu utilizo as ferramentas, outras inclusive, como a Adriana bem sabe, para quem é mediador, né, a escuta, por exemplo, é uma delas, mas o não julgamento, por exemplo, que a gente tanto fala, né, durante Uhum.
as conversas sobre CNV, sobre pessoas, né? Sobre o que elas trazem. Por exemplo, o julgamento é uma das coisas que a gente mais faz, né? Ouve, e nós, mediadores, já chegamos na sala, se não tomar cuidado, já tem uma primeira impressão da parte A, da parte B. Já tem um julgamento da fala da parte A, da parte B. A gente pode não se manifestar por uma questão profissional, mas como seres humanos, a gente pode ter esse primeiro impacto. E à medida que a gente vai tentando esse entendimento maior de, de prática, de escuta, de não julgamento, etc., isso vai ficando cada vez menos cotidiano, pelo menos menos intenso. A gente vai conseguindo diminuir aí o tamanho do nosso julgamento para poder esperar primeiro, ver o que as pessoas vão trazer, quais as necessidades que elas têm, o que elas estão vendo, porque cada um tem um ponto de vista, né? Sim, eu acho que isso tem muito a ver com o que você trouxe sobre essa autoconexão, né? Porque não só, agora, claro, como você trouxe como mediadora, né? Você está lá numa situação de conflito das pessoas para ajudá-las. E é normal, né? Assim, que fique claro até para quem não conhece, se me vê, né? Não é que não é não julgar, né? Os julgamentos fazem partes, mas é você ter essa consciência. Então, o que você está trazendo, que bacana, né? O quanto hoje você consegue nas sessões de mediação ter essa consciência de que às vezes uma situação, uma coisa que você falou, ou a mãe, ou o pai, ou aquelas pessoas que estão em conflito, vem um julgamento, mas você já toma consciência daquilo e aquilo não te toma, né? Você conseguindo estar consciente, você consegue afastar e continuar lá com a sua escutativa, né? A escuta de presença, sem se tomar por aquilo, né? Então, eu gosto muito de dar esse exemplo de os julgamentos durante a sessão de mediação, né? Que vem em nós tem que ser como os ruídos de um carro passando na rua. A gente até ouve, mas isso sequer atrapalha essa nossa escuta, né? E isso na nossa vida também, porque se a gente quer conversar com as pessoas, se está num conflito, numa conversa que começa um embate, né? A gente conseguir se afastar um pouco disso, quando a gente ouviu aquilo lá que já chega torto, que você já não gostou, a gente respirar, né? E não compartilhar de cara esse julgamento, né, Ju? Já faz toda a diferença. Sem dúvida. Faz E eu toda a lembro, diferença. quando você também, agora que você está falando, né, assim, esse seu processo contínuo, né? Então você aprendeu, aí você pratica no grupo, aí você vai para a vida, pratica e vai indo, né? E aí esse ciclo legal, constante de elevação da sua consciência, do seu aprendizado. Quando a gente falou sobre os pedidos, né, aprender um pouquinho mais, e que depois você veio toda feliz falando, nossa, eu consegui fazer um pedido para o meu filho, a la CNV, né, na forma CNV, e que deu super certo, né, lembra? Muito bacana. Também, porque aí a gente vai aprendendo, eu fui aprendendo, né, a falar também de uma forma diferente, não só ouvir, né, mas a falar também. E isso até propicia que a outra pessoa nos atenda, né? A gente diferencia lá nos nossos debates, enfim, durante os encontros, melhor assim, sobre a diferença, não é, Adriana, de pedido e exigência. E isso também foi um aprendizado muito importante, porque quando a gente pede uma coisa, a pessoa reage de um jeito. Quando exige, com certeza ela vai reagir de outro, né? Se isso soar para ela como um pedido ou como uma exigência, melhor assim. E para os Ela filhos não isso vai é estar muito disposta. importante. E aí, completando, né, que é o que a gente depois viu, um não, né? Se chegar nela como exigência, um não imediato pode vir, né? Ela não vai estar disposta a atender o seu pedido, né? E assim você vê, são pequenos, grandes passos, né, Ju? Assim, um pouquinho você aprende, você entende, reflete, pratica, vivencia, e é isso que vai te formando, né? Você, né, profissional, esposa, mãe, enfim, todas as suas relações com a CNV te integrando completamente. É essa a grande diferença, né? Sim. E eu até, se você me permite, quando eu comecei o curso
E aí a gente foi estudar o livro do Marshall, que foi a pessoa que escreveu e trouxe essa teoria da CNV, da comunicação não violenta. Eu até me lembro que logo no prefácio eu já fui fisgada quando né, a pessoa que escreveu o prefácio, agora não me lembro aqui, mas ele fala que o que você disser a seguir mudará o seu mundo. E aí eu pensei, porque geralmente a gente pensa, né, o que eu coloco para fora muda a vida da outra pessoa. Sim, sem dúvida. Sim, Mas vai mudar o meu também, né? Porque, por exemplo, eu posso estar em paz, dependendo do que eu disser, eu vou criar um grande conflito para mim mesma. aham, E por aí foi o estudo, e eu gostei muito dessa passagem em particular, do começo do livro, logo no prefácio, porque aí a importância da comunicação, né? sim. Muito bacana você lembrar que frase linda e profunda, né? É, Que você disser daqui para frente, o que você disser a daqui para seguir mudará o seu mundo. muito, e isso para mim me liga assim a uma outra frase que eu gosto muito, né? Porque o que você disser, na verdade, vem da sua reação ou revidar, né? A sua reação automática ou o seu posicionamento, quando você fala com consciência, né? Que é a Uhum. que a CNV nos propõe. E, e aí isso diz muito, né? Que a qualidade das nossas reações diante do que nos acontece, nos falam, né? Está relacionada diretamente à qualidade das nossas relações. E esse falar, né? É muito, né? Vem dessas reações. Se a gente já fala julgando, já fala criticando, já, né? Reage total no automático, isso já vai levar a né, pode levar a um embate, uma briga, uma discussão. O contrário, né, que possibilita a conversa e o diálogo. Então, sim, né, tudo começa mesmo pelo falar e também pelo escutar. É Isso. muito bacana. Olha, puxa, a gente até passou, né? A gente queria uma conversa breve aí, porque, claro, né, a gente queria se delongar muito, mas não adianta, ainda mais CNV, é um tema, assim, Tem assunto, né? apaixonante. Sim, tem, Ju. E quero agradecer muito sua presença, nessa sua disponibilidade de vir aqui, compartilhar com a gente. A Ju, muito querida, está aí no nosso grupo. Não faz muito tempo, mas a gente consegue perceber, né, como já está potente na sua vida, né, a diferença que está fazendo. É Esse sim. antes, Eu que agradeço o convite mais uma vez e agradeço muito a oportunidade de ter conhecido vocês da Pacto, que tem um trabalho diferente, que tem um compromisso com um aluno, né? Enfim, com quem está procurando o curso, quem recebe a mentoria de vocês. É muito bacana. A Adriana, em particular, eu posso dizer, sou suspeita porque estou na sua presença, mas não é por isso. Ela realmente é uma pessoa muito cuidadosa, muito atenta, muito preocupada com os resultados que a gente vai obtendo e traz todo esse acolhimento que eu gostei tanto e que me fez ficar. Muito ai, que bom, obrigada. Ju, muito obrigada. Eu acho que isso é o mais importante, né? Se a CNV nos ajudar a nos conectar, que é isso que você conseguiu, né? Sim. A gente não está conseguindo praticar mesmo, né? Que é o grande propósito dela. A Gisele está falando, fiquei com vontade de participar. Pois venha, Gisele, eu ia terminar convidando vocês aqui, que estão presentes. Eu agradeço cada um que participou aqui dessa conversa. Quem não participou e vem assistir essa live, né, que vai ficar gravada, convido, venha participar. O nosso próximo encontro é agora em dezembro. Ai, gente, eu ia ver no calendário, esqueci, mas é na segunda semana, né, não é semana que vem, no outro, na outra. Ele acontece, bom, deixa eu situar. Nossos encontros, eles acontecem uma vez por mês, às quartas-feiras, das 9 às 11, tá? Então, uma quarta-feira por mês. Já a gente é marcado, tem um cronograma. O nosso último encontro vai ser agora em dezembro, na segunda semana de dezembro, se não me engano é dia 17, mas eu vou postar lá para vocês. E vai ser muito bacana, mesmo que você nunca tenha participado, não conheça a CNV, venha, porque o nosso último encontro, e a Ju ainda não venceu ele, tá? É, é, uma, é um balanço, né, do ano, mas
com a CNV, né? Então, uma avaliação do nosso ano. Então, traz muita consciência, muita essa autoconsciência, essa conexão do que foi o nosso ano. Olha, eu vou ficar dando spoiler aqui, mas eu posso garantir que é muito gostoso, nos ajuda bastante aí finalizar o ano com essa consciência de tudo que for, né? Porque a consciência é o que permeia a CNV o tempo todo. Então, venha participar, Gisele, me manda um direct, eu entro em contato com você. E quem quiser, dia 7. A Dani está aqui, oi, Dani. Obrigada. Eu esqueci de ver o dia lá. Dia 7 de dezembro, às 9 horas, tá? Venham participar, mesmo que seja o último encontro do ano, não tem problema, né? Cada encontro é único. E é uma forma de você já iniciar de uma outra forma ano que vem, tá bom? Então, deixo aqui o convite. E também, quem quiser conhecer mais da CNV, fazer um curso, encontros ou se aperfeiçoar, também me chama lá. Eu tenho também cursos, encontros da comunicação não violenta, para quem nunca fez o curso, ou quer se aperfeiçoar, só me chama lá também. Então, muito obrigada, Ju. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigada. Foi um prazer. Eu aconselho que participem, porque é uma delícia. Eu sou suspeita, porque eu espero, aliás, eu não, todos do grupo, eu posso confirmar. A gente espera a quarta-feira do mês. Então já está chegando. É isso aí. Então tá bom. Um beijo para vocês, até a próxima. Até, tchau, tchau.